Cara, eu tô assustado com uma coisa, bicho. Será que não tem um marqueteiro na Globo, cara? Eu achei que a Rede Globo, como sendo uma empresa de propaganda, uma empresa de televisão tão forte na área de marketing, eu imaginei que teria um monte de marqueteiro lá dentro, um monte de gente especializada em propaganda e coisa e tal. Ou pelo menos pessoas com bom senso para aconselhar o pessoal. Porque o que a gente está vendo acontecer neste momento no Brasil é a Rede Globo, o Jornal Globo, Folha de São Paulo, a CNN menos, tá? Mas vários outros jornais da mídia tradicional socialista se desdobrando para defender o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Não, porque é um absurdo, porque soberania, soberania, soberania para defender bandido? Não, ninguém quer soberania para defender bandido, não, meu amigo. O bandido tem que se fuder mesmo, ninguém quer soberania para essa porra, não. Esse pessoal parece que não tem ninguém lá para dar um toque neles, né? Que eu acho que vocês estão queimando a imagem de vocês, tá? Porque o brasileiro, a imensa maioria dos brasileiros, não gosta do crime organizado, não gosta mesmo. Muitos são vítimas diretos, mesmo aqueles que não são vítimas diretos, sentem a injustiça da coisa, né? Você vê casos aí de traficantes que proíbem a internet em determinados lugares do Nordeste, você tem morros inteiros no Rio de Janeiro que as pessoas não podem entrar, tem que entrar com um vidro aberto e tomar cuidado, né? E rezar para não dar problema. Então, assim, todo mundo percebe a injustiça desse modelo, né? E aí, quando você vai na televisão falar um negócio do tipo, não, que é um absurdo classificar o Comando Vermelho PCC, porque é uma questão de soberania, cara, o que a pessoa média no Brasil olha e fala, pô, esse pessoal tá defendendo o Comando Vermelho e o PCC, né? E tá, né? Ah, mas tá dizendo que é soberania, não interessa, meu amigo, você tá usando a soberania para defender criminoso. Né? Gente, não tem ninguém na Rede Globo que entende de marketing, não? Que coisa assustadora isso, bicho, que negócio impressionante, né? No governo Lula também, né? O pessoal da CNN percebeu aqui, o Caio Junqueira tá falando aqui, ó, o Flávio atraiu o Lula pra armadilha da segurança pública. Exatamente. Até na isentosfera, cara, tem o pessoal da isentosfera que mordeu a isca com uma vontade, cara, que eu vou te falar um negócio, daqui a pouco tá com plaquinha, viva o PCC, viva o Comando Vermelho, não sei o que lá, vai estar fazendo manifestação a favor ali do pessoal, que é só o que falta para esse pessoal fazer, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Motoqueiro Sem Placa Libertário, Sigel Manda Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a situação é a seguinte, eu não estou criticando não, eu acho lindo. Por favor, continuem. Lula, esquerda, deputados da esquerda, continuem falando, continuem defendendo o PCC, o Comando Vermelho. O pessoal da Rede Globo continua dizendo que não, que vai ser ruim para o mercado financeiro. Sabe o que a pessoa, o brasileiro típico, ouve quando você fala que vai ser ruim para o mercado financeiro a classificação do CV e do PCC como correção criminosa? Por que o mercado financeiro tem a ver com o PCC e com o Comando Vermelho? Que porra é essa? Se eles estão ajudando esse pessoal, tem que se fuder mesmo, né? Esse pessoal saiu tão rapidamente tentando defender esse pessoal que talvez não seja falta de um marqueteiro, talvez não seja falta de alguém para aconselhar, alguém de bom senso para dizer que não, olha só, tá pegando mal. Talvez seja porque eles não têm alternativa, né? Porque eles dependem desse pessoal, né? Eles têm acordo com esse pessoal. Não parece? Não dá essa impressão para mim? Para mim dá essa impressão, cara. Eu fico olhando isso aqui, pô, a Rede Globo defendendo tanto o PCC, o Comando Vermelho, pô, será que esse pessoal recebe dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, de alguma forma, eles sabem que vai gerar isso daí, né? O mercado financeiro diz que é muito ruim. O cara, o Gaica, né? Como é que é o nome dele? O cara lá da Polícia Federal, que é investigador. Será que esse cara não recebe alguma coisa do PCC? A impressão que dá pro público leigo é essa. O que esse pessoal tá defendendo o bandido, porra? De novo, eu fico entre essas duas coisas. Eu não sei se é falta de um bom conselho de marketing, pegou o pessoal despreparado, eles não sabiam como responder, tava todo mundo batendo no Flávio, achando lindo o Flávio perdendo pontos nas pesquisas de opinião por conta do negócio lá do Vorcaro, não sei o que lá. Aí, de repente, o jogo virou de uma forma tal que o pessoal foi pego sem saber como responder, e aí talvez os marqueteiros ainda não chegaram neles e falaram, olha só, não, deixa pra lá, abafa esse assunto, não fala disso. Porque defender o PCC, falar qualquer coisa, vai soar como defender o PCC e o Comando Vermelho, não tem alternativa, né? Em comunicação, você tem esse problema. É uma coisa até meio injusta se você parar para pensar, né? A gente pensa a comunicação como uma troca de argumentos 100% livre, que você pode, né, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma coisa pré-definida na comunicação, mas tem, tá? Tem. Caso você não saiba, você passa uma imagem para as pessoas que estão próximas de você que é totalmente independente do que você quer passar em termos de imagem, né? Tem pessoas que passam imagem muito boa, tem pessoas que passam imagem ruim, e é uma coisa que você tem que lidar com a sua vida. Você pode melhorar, pode, né, melhorar alguns aspectos e coisa e tal, mas a comunicação ela não é perfeita, ela é limitada, ela tem algumas limitações que você tem que trabalhar dentro dessas limitações. E o fato é, a população brasileira, em sua grande maioria, abomina o PCC e o Comando Vermelho.
E qualquer tentativa que você faça, não, mas eu vou desviar a atenção, vou chamar de soberania, não, vou falar que é porque os nossos policiais é que estão fazendo isso, os nossos policiais que tem que... Meu amigo, se os policiais brasileiros não conseguiram fazer isso esse tempo todo, você está dizendo que esse pessoal é ligado ao PCC, ao Comando Vermelho, é isso? Porque não tem jeito. Se eles não conseguiram até hoje acabar com essas facções, por que não com ajuda externa, né? Aliás, uma coisa curiosa, outro dia mesmo o Lula estava falando que não, que negócio de bandido, que não tem que invadir a favela, tem que acabar com o pessoal do crime organizado, com as fintechs, com as empresas da Faria Lima que lidam com o crime organizado. Aí vira os Estados Unidos e fala assim, beleza, vamos sancionar esse pessoal todo agora, vamos atacar esse pessoal que financia o crime organizado. Aí o Lula, não faz isso não pode, não é isso que eu quis dizer. Ué, peraí. Então como é que vai acabar com essas facções criminosas? O que você está propondo efetivamente, né? Então essa é a história, né? E aqui, o Flávio atraiu o Lula para a armadilha da segurança pública. O Caio Junqueira tem toda a razão nesse aspecto. É uma armadilha. Por quê? Porque é uma área que não interessa o que o Lula faça, ele não consegue passar uma boa imagem. De novo, você pode achar que a argumentação, que a comunicação é 100% livre, tudo que você falar vai ser percebido, mas não, existe uma imagem, o Lula passa uma imagem que é derivada até da forma física dele, do aspecto físico dele, e também de anos de mensagens anteriores, né, que o Lula sempre foi um cara que, não, vamos defender o pobre da polícia, e não sei o que lá. O Lula já falou inúmeras coisas disso daqui, não é ele falar uma frase errada. Falar uma frase errada, todo mundo fala uma frase errada mais dia, menos dia. É anos e anos do Lula defendendo um lado da coisa, ele não pode virar agora e falar outra coisa, não adianta. Ele pode ter o melhor marqueteiro do mundo, falar as coisas, os argumentos mais certos do mundo, vai soar falso, né? É o caso clássico do Lula na igreja, né? Tem na igreja uma coisa positiva, né? Uma coisa bacana. O povo brasileiro, ele é muito conservador, é muito religioso, né? Então gosta de ver políticos que vão à igreja e coisa e tal. Mas quando você vai à igreja e bate na igreja o tempo todo, e de repente você vai na igreja, soa falso, né? Soa uma coisa que não se encaixa, né? Fica até engraçado os políticos de esquerda fazendo isso. O marqueteiro manda eles irem lá para dar uma amenizada na imagem, mas a verdade é que não resolve. E quando o Lula decidiu morder essa isca, porque foi isso mesmo, o Caio Junqueira tá tudo certo, é isca, né? E eu fico muito feliz que eles já fizeram. E já fizeram, tá? Por isso que eu tô falando isso aqui agora também, porque você pode pensar assim, Peter, não dá dica pro pessoal. Não tô dando dica não, porque eles já morderam a isca, já não tem mais como sair disso. Eu tinha um medo deles ignorarem a coisa toda. Se eles fossem espertos, se tivessem ouvido o marqueteiro deles lá, não, fala, não, isso não muda nada, não muda nada. Ah, beleza, não muda nada, não faz diferença nenhuma. Porque a verdade é que vai mudar muito pouca coisa, pelo menos no primeiro momento, né? O que vai mudar de fato, né? Tô falando, não, porque vão atacar o Pix, porque vão atacar a Faria Lima, porque vão atacar não sei o que lá, porque vão fazer isso, vão fazer aquilo. A verdade é a seguinte, até as eleições, muito pouco provável mudar qualquer coisa que seja nessa história, tá? Eu espero, né? Eu até vou falar sobre qual é o plano dos Estados Unidos num outro vídeo, tá? Os Estados Unidos têm um plano com esse negócio do PCC e do Comando Vermelho que é maior do que o Brasil. A gente sabe disso, é lógico. O Trump não tá fazendo isso de bondade do coração dele, ele tá fazendo porque tem um plano para os Estados Unidos. Mas não é um plano de curto prazo, não é uma coisa que vai resolver assim esse problema. Esses problemas não se resolvem tão rápido assim, né? Então, o maior risco que a gente corria era esse. O pessoal falou, não, deixa pra lá, não tem nada a ver, que realmente vai mudar muito pouca coisa na prática, num primeiro momento, né? Ao contrário, eles morderam a isca. Não, porque vai acabar, o mercado financeiro vai se destruir, o Pix vai acabar e não sei o que lá. Morderam a isca com uma força, cara. Eles saíram todos, né, defendendo o PCC, defendendo o Comando Vermelho, criticando o Trump, criticando o Flávio Bolsonaro por isso, né? Aqui, ó, Lula sobe o tom, mas o governo ainda calibra a atuação sobre facções. Por que está acontecendo? Porque estão percebendo que não tem o que falar. Eles tentaram jogar para o lado da soberania. Não porque é soberania, porque é a nossa polícia que tem que resolver isso daí. Aí o que o povo fala? Pô, peraí, mas a polícia tá tentando resolver isso há um tempão e não consegue. Por que a polícia não pode ter ajuda? Por que não pode ajudar a polícia com os Estados Unidos ajudando a polícia aqui no Brasil? Qual o problema disso? Os Estados Unidos, em momento algum, falou que nós vamos resolver agora e a polícia do Brasil vai ficar de fora. Ninguém falou isso. Não, os Estados Unidos estão se propondo a ajudar a polícia brasileira, a confiscar recursos dessas entidades lá. E aí que eu falo para vocês, bicho, que fica uma situação, eles estão defendendo tanto o Comando Vermelho e o PCC, que você começa... Eu sinceramente, eu não acreditava que... Eu sempre soube que tem uma ligação entre a esquerda e o Comando Vermelho e o PCC, sempre teve essa ligação, né? Já contei para vocês a história várias vezes aqui, que na época da ditadura militar, o pessoal prendia os guerrilheiros lá do Araguaia, o pessoal que fez curso em Cuba, né, de guerrilha comunista e coisa e tal, prendeu na mesma penitenciária do que o pessoal que tinha o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que na época eram grupos pequenininhos, que só faziam vendinha ali, coisa pequena. Aí o que aconteceu? Juntou as duas coisas. A Falange Vermelha surgiu disso daí, foi lá no presídio da Ilha Grande, né? A Falange Vermelha surgiu dessa união entre o pessoal do Araguaia, guerrilheiros comunistas do Araguaia, com treinamento em guerrilha de Cuba e da União Soviética, e o pessoal que tinha o dinheiro do tráfico de drogas. Os guerrilheiros tinham as táticas militares, tinham as armas, tinham o conhecimento de emboscada, de não sei o que lá, de tática militar, e os traficantes tinham dinheiro, porque, né, vender droga sempre deu dinheiro, né?
E aí juntou uma coisa com a outra, criou-se esse coisa. E não foi só no Brasil que aconteceu isso, não. Isso aconteceu na América Latina inteira, em todos os países aconteceu esse tipo de coisa. Mas a minha visão é que essa ligação era uma ligação meio por alto. Agora a impressão que dá, com todo esse lado negativo, né? Esse pessoal está fazendo isso porque faltou o marqueteiro dar um puxão de orelha, ou estão perdidos porque realmente estão na mão do PCC e do Comando Vermelho e sabem que não tem alternativa a isso, né? Uma das duas coisas tem que ser verdade, não tem outra alternativa.